Olá, olá, Clarinha, seja bem-vinda por aqui. Oi, Dani, olá, olá, sejam todas bem-vindas. Vamos começar a nossa live. Toda segunda-feira tem live por aqui, trazendo ginástica rítmica para todos vocês. Pode compartilhar aqui, ó, clicando no aviãozinho, para que todos possam ter acesso, vir aqui com a gente aprender um pouquinho sobre a GR, conhecer mais sobre o nosso esporte. Olá, olá, boa noite, a Isadora, Laris, Lorena, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas todas por aqui. Não deixe de compartilhar aí com todo mundo, para que a gente possa chegar com mais e mais participantes por aqui. Vamos fazer essa live bombar hoje. Tem muita gente de férias, pelo que eu ouvi lá na pesquisa de hoje. E eu tô muito contente de ter vocês por aqui. Olá, Dani! Vamos seguindo por aqui, então. Estamos hoje na nossa live sobre as 10 dicas para saltar na ginástica rítmica. Saltos são movimentos tão bonitos na ginástica, né? Mas eles exigem bastante das nossas ginastas. E para isso a gente vai precisar aprender um pouquinho aí sobre eles, sobre as maiores dicas e muitas dicas aí hoje sobre os saltos. Eu quero aqui dar boas-vindas a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Estamos na nossa live número 22, são 22 semanas aqui, eu e vocês todas as semanas para a gente praticar um pouquinho sobre e falar um pouquinho, né, sobre a ginástica rítmica. Boa noite, Juju, minha linda, tudo bem? Pri Gonçalves, Priscila, seja bem-vinda também por aqui. Quem for ginasta, não esqueça de mandar o troféu para a prof conhecer vocês. E aos treinadores, mandem aquele raio também para a gente conversar mais um pouquinho por aqui. Maristela, seja bem-vinda, nossa aluna do curso. Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje e nós vamos falar sobre os saltos. Espero poder contribuir com vocês, trazer aí respostas para as dúvidas de vocês sobre os saltos na GR. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Valdenise, especialista em ginástica rítmica, amante da nossa modalidade. Já atuo com ginástica aí desde os meus 15 anos, então são longos anos de trabalho. Busco trazer aqui para vocês todo o conhecimento, todas as experiências que eu passei na GR. Também sou especialista na ginástica, né? Formada em educação física e também árbitra da modalidade. Treinadora, professora de GR e também de outras modalidades como balé, auxilio na flexibilidade de patinadores. E hoje nós vamos falar sobre a GR. Juju, tudo bem, minha linda? A gente se encontra essa semana aí, hein? Tô muito contente por isso. Boa noite para Isa, que está chegando. Quero trazer então estratégias, ferramentas para todos os profissionais aqui da ginástica rítmica. E se você aproveita aqui os nossos conteúdos, consegue aprender, absorver as dicas que nós temos por aqui, não deixe de compartilhar os conteúdos, de curtir, de comentar. A participação de vocês é muito importante para o crescimento aqui do nosso canal, tanto aqui quanto no Facebook e também lá no YouTube. Inclusive no YouTube temos vídeos exclusivos, não deixem de passar por lá também e seguir o nosso canal por lá também. Bom, eu tenho aqui um compromisso, então, que é trazer informação sobre a GR, né? E eu quero muito a participação de vocês por aqui. Então, quem estiver por aqui, ó, clica nesse aviãozinho aqui, compartilha com todo mundo, porque hoje a gente vai falar sobre os saltos. Sobre os saltos na ginástica rítmica. Então, saltos são movimentos onde a ginasta voa, sai do chão. E a gente quer aqui entender quais são as melhores maneiras de trabalhar esses saltos, né? Então eu trago aqui algumas dicas da forma que o professor, treinador e as ginastas também devem aplicar no seu treinamento para conquistar melhores saltos na ginástica rítmica. Quem tá por aqui talvez conheça ou talvez não, né? Eu costumo sempre dar o exemplo das ginastas ucranianas, que têm saltos incríveis. Se você pesquisar aí qualquer ginasta ucraniana,
Não consigo me recordar de nenhuma delas que não tenha um super salto, com grande amplitude, com grande altura, né? E é muito bonito de ver. Então, a gente quer buscar aí como meta os saltos bonitos, os saltos que você consegue visualizar a figura no ar e também ver a ginasta descendo ao chão com leveza. Então, tudo isso é o que a gente busca e a gente vai precisar de um pouco de trabalho para conseguir tudo isso. Boa noite para a Lisiane, para a Isa, que está chegando também por aqui. E nós vamos agora falar então sobre essas dicas, né? E a primeira dica que eu trago para vocês hoje, professores, treinadores, procurem aplicar saltitos no preparo físico das suas ginastas. Então, quando eu trabalho esses saltitos, eu estou trabalhando toda a impulsão que eu preciso para as minhas ginastas e também estou dando preparo físico para elas. Então, ela vai compreender ali a mecânica de um saltito que vai depois trazer a ela condições de melhorar os seus grandes saltos na ginástica rítmica. Mas ginasta precisa ter conhecimento sobre os saltitos, né? As variações todas podem muito contribuir para as ginastas na hora da realização de grandes saltos. Então, a gente fala que os saltitos, eles são educativos para preparar a nossa ginasta, desenvolvendo assim a mecânica de um grande salto da ginástica rítmica. Então, o saltito, ele vai ser uma pequena elevação, e depois, com o tempo, essa ginasta vai compreender toda a mecânica para conseguir fazer um grande salto, tá legal? Então, eu quero dar boa noite aqui para Paula, para Camira Pozo e para Simone. Sejam todas bem-vindas. Quero conhecer um pouquinho de vocês. Pode mandar aquele raiozinho quem for aqui, treinador, professor de GR, para eu conhecer um pouquinho de vocês. E as ginastas, o nosso troféu, que esse ano já encerrou, mas no ano que vem a gente vai continuar aí firme e forte em busca de mais vitórias na GR. Boa noite para Helena. Estamos falando aqui sobre as 10 dicas para poder ter bons saltos na ginástica rítmica. Então, uma sugestão aqui inicial é praticar esses saltitos, principalmente lá no início, no momento inicial, né, de preparo das ginastas, para poder então desenvolver toda a técnica de um saltito, toda a preparação para conseguir fazer grandes saltos. Além disso, os saltitos eles vão preparar os tornozelos das ginastas, né, que é da onde sai toda a força para um grande salto na ginástica rítmica. A Isa mandou um troféu, falando que é uma ginasta. Muito bem-vinda por aqui. Espero que a sua treinadora também faça parte aqui do nosso canal. Se ainda não, chame ela para participar, porque aqui a gente tem muita informação e muito conteúdo sobre a ginástica rítmica. Hoje é dia 19 de dezembro, poderíamos estar de férias, mas não teremos férias. Todas as segundas-feiras, às 8 da noite, eu estarei por aqui para a gente falar sobre algum assunto importante da GR. Boa noite, Agir Araçatuba. Estamos aqui, então, falando sobre os saltitos. Então, começar, por exemplo, esses saltitos como um preparo, como um aquecimento, vai trazer bom suporte aí para as nossas ginastas conseguirem realizar depois os grandes saltos. Próxima dica por aqui vai ser dica número 2, falando então sobre o fortalecimento de joelhos, tornozelos e pés. Então, quando a gente faz aquele trabalho todo de flex ponta para preparar a nossa ginasta, ele não está preparando apenas para que ela tenha um pé bonito durante a realização da ginástica por si só, mas também para fortalecer toda a região de tornozelo, que é da onde vai surgir a força para a ginasta poder saltar. Então, ter esse tornozelo forte, panturrilha fortalecida, vai trabalhar vai dar potencial para as ginastas conseguirem saltar melhor. Então, ter a musculatura dos joelhos bem estruturada, dos tornozelos, né? E os pés também bem fortalecidos. Aqui no canal a gente tem vídeos de formas de trabalhar aí todo esse fortalecimento, né? E é importante, então, que nessa primeira fase do impulso, do salto e também na fase final, a ginasta compreenda que ela vai precisar ter o suporte muscular, tanto de tornozelo,
quanto de joelhos e também da panturrilha. Então, por isso, a gente tem que ter essa região muito fortalecida. E aí eu reforço aqui as ginastas que às vezes gostam de fugir da preparação física, mas ela é decisiva para você ser uma melhor ginasta, né? E aos treinadores, ter um bom preparo, ter uma boa estrutura de treinamento é importante para que essas ginastas tenham suporte físico para conseguir realizar os seus elementos aí de saltos na ginástica rítmica. Então, tanto na fase de elevação ao salto, quanto na finalização, essa musculatura de tornozelos, joelhos e pés será muito requisitada, né? Então, a gente tendo essa região bem fortalecida, a gente vai dar o suporte para a ginasta criar a impulsão para sair do ar e também para ela conseguir depois finalizar esse salto sem grande impacto, né? Sem grande peso e também de uma forma muito tranquila, até para não ter penalidades. Então, como segunda dica por aqui, a gente tem sobre o fortalecimento de tornozelos, joelhos e pés. E aí, eu vou falar mais um pouquinho agora sobre fortalecimento, mas agora sobre o fortalecimento de panturrilha. Por quê? Talvez vocês ginastas ainda não saibam sobre isso, ou talvez algum profissional por aqui que também tenha dúvida com relação a isso, mas a força da ginasta para fazer um salto sai completamente da região de membros inferiores, né? Então, o tronco, a gente fala que ele tá ali apenas fazendo parte, mas não é o decisivo para saltar. Antes de continuar, quero dar oi aqui para Carol, para Jéssica, W. Grazi, Maestria em Doces, gostei desse nome. E a Priscila Emily, ginasta, também está por aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Ginástica Amanda Santos também entrou agora. Compartilha com todo mundo aqui, vamos fazer essa live bombar aí, falando sobre a ginástica rítmica, porque a ideia mesmo é dividir com todo mundo o conhecimento sobre a GR. Então, estávamos falando aí sobre o fortalecimento de panturrilha, que é importante para a ginasta conseguir saltar, e a gente vai falar mais um pouquinho então sobre esse assunto então. Para saltar, essa ginasta precisa vencer o peso do corpo, né, na hora de impulsionar, e também as leis da gravidade. Então, ela vai precisar desses itens para conseguir saltar, sair do chão de uma determinada altura e também uma distância, né, para que o salto faça aquele desenho no ar. Então, a panturrilha fortalecida, né, toda a região de tríceps sural, que inclui gastrocnêmio, o sóleo e o músculo plantar, essa região de panturrilha, ela precisa estar fortalecida, porque ela vai ser um propulsor na hora do salto. E aí, para que essa ginasta consiga realizar bons saltos, ela precisa ter a panturrilha, né, toda essa região aí muito forte e também potente. E como é que eu consigo conquistar isso? Como é que eu consigo fortalecer minha panturrilha? Sabe aqueles muitos exercícios de élevé, sobe e desce no calcanhar, né? Sobe e desce lá do balé, faz plié, tudo isso trabalha fortalecimento. Trabalha essa estrutura que a gente precisa para saltar. Lógico que também para equilibrar ou para girar. Mas como estamos falando sobre saltos, nós vamos então entender a panturrilha como uma região muito importante para conseguir a ginasta então impulsionar o seu corpo do solo na hora do salto. Boa noite para a Lana, estamos chegando por aqui e a gente quer mais saber sobre ginástica rítmica e eu vou continuar falando aqui as nossas próximas dicas, estamos apenas na terceira, mas eu quero saber de vocês. Já temos aqui a nossa colega, deixa eu ver quem foi que mandou, foi a Isa, mandou que é ginasta, mandou aquele troféu. Se temos mais ginastas por aqui, manda o troféuzinho aí no chat pra gente conversar e eu conhecer vocês, professores e treinadores. Deixem aqui na nossa conversa aqui o seu raio para eu saber também quem são os professores e treinadores que me acompanham por aqui. Então, falamos sobre o fortalecimento de panturrilha, fortalecimento de joelhos, tornozelos, pés, toda essa região, né, de membros inferiores. E também falamos na primeira parte sobre
trabalhar saltitos, que é a própria mecânica da realização do salto. Um golinho de água e vamos seguindo, porque nós temos ainda mais 6 itens aqui, 6 dicas sobre saltos. E aí eu trago para vocês agora sobre o fortalecimento de todo o corpo da ginasta. Então agora há pouco eu comentei que para saltar, ela vai precisar muito mais da parte de membros inferiores. Porém, para conseguir posicionar um braço, para conseguir manter uma coluna, né, em inclinação como precisa, às vezes no salto com coluna, tudo isso vai precisar de força geral dessa ginasta. Então, ela precisa ter todo o corpo fortalecido para que ela consiga, então, sair do chão, impulsionar o seu corpo do chão, realizar o tempo de voo do salto na forma exigida, né? Abrindo a perna, com coluna, com pé na cabeça, lançar o aparelho, muitas vezes, e ainda assim realizar tudo isso com leveza. E para que ela consiga fazer tudo isso, é importante que ela tenha força corporal. Então, todo o corpo da ginasta, desde quadríceps, né, que a gente falou antes, sobre a parte de panturrilha, gastrocnêmio, os glúteos, né, ou mesmo os isquiotibiais que vão fazer ali a parte de abertura das pernas, né? Todos esses músculos, eles são requisitados na hora de um salto. Então, a ginasta precisa ter todo o trabalho completo para conseguir realizar um salto. E para as ginastas que não têm conhecimento desses nomes estranhos, né? Gastrocnêmio, isquiotibial, todos eles são músculos do nosso corpo e a gente precisa estar com eles todos fortalecidos. Por isso, quando você faz o seu preparo, lá o seu chão, sua barra, procure trabalhar sempre com o máximo de capricho, com o máximo de atenção a todos os exercícios. Porque se o exercício está ali, é porque ele é importante para que o seu corpo esteja preparado na hora da sua série e dos elementos da ginástica rítmica. Então, esses músculos eles vão ser importantes aí para a gente conseguir saltar, né? Mas além disso, eu preciso então de uma força na coluna, de uma força na região abdominal também, né? Para conseguir finalizar um salto. E tudo isso vai recrutar aí do nosso corpo força. E a gente precisa então esse controle muscular para conseguir realizar um salto de acordo com as exigências do código de pontuação. Então, significa que nós precisamos ter um bom preparo físico geral das nossas ginastas durante todo o ano, se eu quero então conseguir realizar bons saltos. Quero realizar um salto com coluna, mas a ginasta ainda não encosta ou não tem a amplitude suficiente da coluna no chão, por exemplo. Preciso trabalhar essa ginasta gradativamente para conquistar esse elemento no solo e depois conseguir realizar na hora do salto. Quero conseguir realizar um salto na abertura de 180, mas a ginasta ainda não realiza o 180 no espaccato no solo. Então, atenção, provavelmente vai faltar força, vai faltar ali toda a parte técnica de coordenação do corpo para conseguir realizar esse salto da melhor maneira possível. Boa noite, professora Isa, da GR Manejos. Seja muito bem-vinda por aqui. Estamos falando sobre saltos e nesse momento nós vamos falar sobre o quinto elemento, a quinta dica sobre saltos para as nossas ginastas e também para os treinadores que estão por aqui, professores e treinadores. Mais um nome difícil, mais um nome diferente aí, talvez você já tenha ouvido falar sobre o trabalho pliométrico. Trabalho pliométrico ou pliometria. Então, nós estamos falando aqui em exercícios que são baseados em movimentos rápidos e enérgicos. Então, você precisa aí de uma agilidade para realizar esses elementos, para poder, então, potencializar o salto das ginastas. Então, você vai fazer um impulsionamento rápido, com força,
e depois você vai alongar essa musculatura. Então, para conseguir sair do chão, né, para a ginasta fazer ali um movimento de plié mais um salto com elevação do seu corpo, ela vai precisar desse trabalho pliométrico para conseguir alcançar a maior altura que o corpo dela permite. Então, se você consegue sair do solo, você provavelmente fez um plié fundo, né, onde você faz então o empurrar do solo com o seu tornozelo, com os seus pés, e vai impulsionar alongando o seu tornozelo depois para conseguir realizar esse salto. Então, o corpo ele vai utilizar uma energia elástica através do alongamento ali da região de tornozelo para então garantir uma explosão que vai dar esse salto, que vai realizar esse salto, vai fazer ele acontecer. Então, as ginastas que quiserem ter menos lesões, né, com relação à região de membros inferiores e também que tenha melhores saltos, precisam trabalhar a pliometria. E aí, eu diria que no início de temporada com mais intensidade, porque é preciso que essa ginasta suporte a carga de treinamento do ano completo. Então, nós como profissionais devemos direcionar o treino das nossas ginastas focado aí nesse trabalho pliométrico, buscando então melhores saltos para as nossas ginastas. Então, só até aqui a gente já teve aí 5 dicas muito importantes para que as nossas ginastas consigam realizar esses saltos, né? Realizar esses elementos da ginástica rítmica de uma forma que ela consiga realizar melhores saltos para todos os saltos que a ginástica rítmica proporciona, né? Então, outra coisa que é importante, que aqui seria, então, o próximo passo para a ginasta depois que ela cria. Depois que a ginasta conquista essa força muscular, né, essa potência de membros inferiores, a coordenação através dos saltitos. Boa noite para Michele, boa noite para Mayla, sejam bem-vindas por aqui. Estamos falando sobre saltos e agora mesmo eu estava falando sobre esses primeiros itens, né? Que a ginasta precisa então ter uma força muscular, ela precisa também ter potência, né? O trabalho pliométrico vai desenvolver isso, força muscular em toda a região de membros inferiores, mas também de todo o seu corpo. Mas só isso não basta. É preciso que ela entenda a mecânica correta de um salto ginástico. Então, entender o caminho do seu corpo, né, o momento de impulsão no solo, o momento do tempo de voo, da forma fixa e definida que o código pede, né, que é importante que tenha esse tempo de voo do salto, a ponto de o árbitro olhar e visualizar a forma desse salto. E aí a finalização também, que é a chegada ao solo. Então, para tudo isso, a ginasta precisa compreender cada uma das fases e assim ela vai conseguir, então, realizar um salto de maneira correta. Então, saber essa mecânica dos saltos na ginástica vai proporcionar a ela melhores saltos na ginástica rítmica. Boa noite para Mayla, seja bem-vinda. Mayla, conta pra gente, treinadora, manda aquele raio e as ginastas mandem o troféu para eu conhecer vocês. A Ivy tá chegando também por aqui. Estamos aqui nos nossos itens, nas nossas dicas sobre os saltos na ginástica rítmica. E eu quero saber quem tá ligadinho aí, que já anotou para mim quais foram as dicas que eu trouxe hoje sobre saltos. Quem lembra aí? Vamos lá. Quem consegue falar para mim quais foram os itens que a gente falou até agora? Ficou memorizando? Ficou na sua memória aí quais são os trabalhos importantes para as ginastas conseguirem realizar bons saltos? Quero ver quem estava aí prestando atenção na nossa live. Conta pra mim, conta pra mim. Ó, Mayla ginasta, seja bem-vinda por aqui. Tomara que a sua treinadora também faça parte do nosso canal. Se ainda não, compartilha aí os posts com todo mundo da ginástica rítmica pra gente fazer a nossa modalidade crescer cada vez mais. Quem vai me ajudar aí a lembrar de todos os itens? Hoje eu tô meio esquecida, eu acho que eu não lembro de todos não, hein? Temos aí o item falando sobre
os saltitos. Então, falamos sobre saltitos. Falamos sobre fortalecimento de panturrilha, fortalecimento de joelhos, tornozelos e pés. Falamos sobre fortalecimento do corpo no geral, né? Para conseguir fazer a forma do salto no ar. Falamos sobre o trabalho de pliometria, né? Que vai dar impulsão e a potência para nossas ginastas. E falamos sobre conhecer a mecânica correta, né? Que a ginasta vai precisar compreender qual é a forma correta de realização do salto para que ela consiga, então, realizar esse salto com efetividade, né? Então, é importante que ela entenda o caminho do salto, desde a saída do solo até o momento de finalização desse salto. Então, conhecer a mecânica correta vai ser muito importante. Tem um vídeo aqui no canal que eu gosto muito, que eu falo sobre o salto jeté en tournant, rond de jambe, algumas pessoas chamam de salto com abertura, né? Cada um tem um jeito aí de falar, mas é aquele salto lindo que a gente vê às vezes uma sequência de saltos sendo feito pelas ginastas. Esse salto tem um vídeo que exemplifica, mas nós temos outros, né? E também essa ideia geral de saltar. Então é importante que a ginasta aqui compreenda que o plié vai ser decisivo na hora do salto. Então, quanto mais essa ginasta tiver amplitude e também condições de realizar um plié fundo, melhor será o salto dela lá no ar. Então, depois de tudo isso, é importante entender que aquele trabalho de plié, de preparação, onde faz toda a parte de fortalecimento de membros inferiores, vão ser cruciais na hora de a gente ter um bom salto na ginástica rítmica. Então, ter um plié fundo vai ser importante para as nossas ginastas, porque ela vai precisar de uma amplitude na região de tornozelo, ela vai precisar de alongamento nessa região e também força para conseguir impulsionar o solo e sair, elevar o seu corpo com a amplitude do solo, tá certo? Então, o plié fundo, ele vai dar maior possibilidade dessa ginasta saltar com maior amplitude aí, com maior elevação. Amplitude não, com maior elevação com relação ao salto. Então, a potência dos membros inferiores, ela vai ser muito decisiva para que essa ginasta consiga realizar. E, através do plié, eu tenho também melhores condições das ginastas saltarem melhor. Então, ginastas, professores e treinadores, quando você for corrigir as suas ginastas, leve atenção a ela para que ela faça um plié fundo, porque essa impulsão que ela fizer no solo, né, contra o solo, o empurrar do solo no plié vai dar a ela maior altura na hora do salto. Então, esse plié fundo vai utilizar a musculatura de membros inferiores, que a ginasta vai então empurrar o solo para conseguir, na hora de finalizar o empurrar do solo, sair aí e ter um voo mais alto dos seus saltos na ginástica. Também trago para vocês aqui como próxima dica a gente utilizar obstáculos, né? Então, esses obstáculos eles podem ser na hora do ensino, na hora da prática ou mesmo na hora de melhorar o salto da minha ginasta. Então, se eu preciso que essa ginasta saia mais do chão, eu posso colocar para ela um obstáculo elevado, para que ela ultrapasse esse obstáculo na hora de saltar. Praticamente uma corrida de obstáculos. Só que, lógico, sem a parte da corrida, né? Mas ela vai precisar, então, ultrapassar esse obstáculo para conseguir entender que o seu corpo deve sair do chão, deve ter uma elevação do solo, né? Às vezes ela não consegue realizar um salto com amplitude por conta do tempo de voo. Então, trabalhar esses obstáculos para poder impulsionar mais a ginasta do solo pode até melhorar a amplitude geral desse salto. Então, vamos trabalhar aí com obstáculos, tanto quando se relaciona à altura, mas também às vezes a ginasta salta assim, ó,
quase no lugar. Então eu posso colocar obstáculos afastados, buscando que essa ginasta entenda o desenho quase de parábola que um salto pode ter, né? Nem todos os saltos, normalmente os saltos com impulsão de 2 pés, eles não vão ter o desenho de parábola, mas grande parte dos nossos saltos, eles precisam, então, desse deslocamento no ar. Boa noite para Cacau, Isadora, Chaves, a Serli, estão todas por aqui. Sejam muito, muito bem-vindas. Estamos falando sobre saltos e a gente já está aqui no nosso item número 8, na nossa 8ª dica, que é brincar, então, com esses obstáculos, né? Que vai fazer com que a ginasta compreenda tanto com relação à altura quanto com relação ao deslocamento, para ela conseguir melhorar os seus saltos da ginástica rítmica. E aí, como eu falava antes, nós temos aqui mais uma dica voltada à flexibilidade. Então, se a ginasta ainda não encosta o pé na cabeça, num salto em espaccato, por exemplo, como é que eu, profissional, vou querer que ela consiga realizar o salto encostando o pé na cabeça? Val, mas eu acho que isso é possível. Talvez até seja. Nem todas as ginastas aí vão ser dessa maneira, mas a grande maioria vai precisar conseguir alcançar o seu pezinho na cabeça lá no espaccato no solo, para depois ela conseguir realizar um salto. Então, por isso eu preciso treinar flexibilidade para realizar bons saltos, né? Normalmente os saltos têm a exigência de abertura a 180 graus das pernas, então ela vai precisar ter uma amplitude de espacate ou de uma amplitude de coluna suficiente para que ela não seja penalizada. Então, se essa ginasta por acaso ainda não consegue realizar o salto, o desenho do salto no solo, muito difícil vai ser ela conseguir realizar no ar durante um salto. Então, trabalhemos a flexibilidade, trabalhemos esse desenho aí, de repente, numa barra, então o balé, ele vai ser um grande indicador aí de bons saltos na ginástica rítmica. Boa noite para Alice, para Lana, Bacagi, estamos chegando por aqui. Vou repetir aqui a última dica, porque eu tive algum problema aqui, eu tive a impressão de que não funcionou. Então, a última dica aí das nossas 10 dicas sobre saltos é: ginasta, pratique balé. Todos os elementos do balé têm uma riqueza incrível de contribuição nos nossos movimentos e no preparo da nossa ginasta. Então, para os saltos, pliés, grand pliés, tanlevé, sissone, assemblée, todos esses movimentos e tantos outros, eles vão contribuir para conseguir melhorar os saltos da ginástica rítmica. Então, treinar balé, praticar o balé mesmo, vai dar suporte para as nossas ginastas saltarem. Então, eu peço aqui encarecidamente que ninguém deva duvidar do poder, né? Subestimar o poder do balé na ginástica rítmica. Então, nós temos aqui a seleção brasileira
que hoje tem um trabalho muito bom da nossa professora de balé, a Bruninha Martins, mostrando aí o poder do balé na ginástica rítmica e a gente pode observar a evolução das nossas ginastas por conta desse trabalho aprofundado do balé. Então, ginastas, treinadores, professores, não deixem de praticar o balé, que é muito importante. E nós trouxemos então essas 10 dicas, mas para finalizar, eu quero trazer uma dica bônus para vocês, uma dica a mais aqui para vocês. E essa dica, ela tem 6 letrinhas. Essa dica chama treino, certo? Então não existe fórmula mágica para conseguir realizar nada na ginástica rítmica, senão o treino. Boa noite para Gleice, para Miriam, estão chegando por aqui. Então o que eu quero dizer com essa dica bônus, né, sobre o treino, é que vai ser na soma do dia a dia, na soma de cada passada, de cada execução de movimento, de cada realização, que a ginasta vai conseguir assimilar sobre os treinos, né, e vai melhorar esse resultado final do salto. Então, é importante que a gente, enquanto profissional, fracione, né, a execução do salto, que a ginasta realmente compreenda minuciosamente o que ela precisa fazer para esse salto ser válido, né? Quais são as exigências do código de pontuação? Então eu vou lá ler o que está escrito, né? Não se atentar somente à figurinha, mas ler o que o código pede com relação àquela dificuldade, observar atentamente quais são as penalidades aplicadas aos saltos, né? E a todas as dificuldades da ginástica rítmica. E lógico, vai ser através do treino que as nossas ginastas vão conquistar a técnica correta dos saltos da ginástica rítmica. Então, nós temos aqui essas dicas que vão contribuir a partir do momento que a gente aplicá-las, né? Então, aplicar o trabalho de saltito, de pliometria, de força muscular de todas as regiões, de flexibilidade, a prática do balé, tudo isso vai trazer muitas condições para que as nossas ginastas consigam realizar bons saltos. Salto é lindo de se ver, salto não é difícil de se fazer se a gente sabe e domina a técnica correta. Então, eu espero muito que vocês tenham aí grandes saltos nas suas séries, que vocês possam pontuar esses saltos, né, na nota final de dificuldade, através desse trabalho e utilizando essas dicas todas que eu trouxe por aqui. Eu quero deixar aqui nesse momento o meu desejo de boas festas para todos vocês, né? Que vocês tenham aí um Natal com muita saúde, com muita alegria, com a união da família, né? E depois, na outra semana, nós vamos nos encontrar no dia 26. E aí eu mando um feliz ano novo para todos também. Tá certo? Então eu desejo que todos tenham aí boas festas agora de Natal. Ginastas, aproveitem as suas férias, descansem. Aproveitem também para aproveitar um pouquinho da internet, assistam os nossos vídeos, todas as dicas aqui do canal que tem o intuito único e exclusivo de contribuir com os profissionais, professores e treinadores e as ginastas aqui que acompanham o nosso canal. Eu tenho agora, para essa semana, agendado um encontro com uma ginasta para fazer mais vídeos. Então eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês muito em breve, mas eu quero saber de vocês quais são as sugestões. Eu vou abrir uma caixinha agora lá no Instagram. Então, aqui no Instagram, eu quero que vocês proponham para mim quais são as sugestões de próximos vídeos aí práticos, explicando como realizar eles na ginástica rítmica. Um beijo muito grande para todos vocês. Muito obrigada pela participação, por acompanhar aqui o nosso canal. Não deixe de compartilhar as nossas postagens, de dividir aí com todo mundo da ginástica rítmica, para a gente fazer todo mundo conquistar a sua excelência no trabalho e na atuação da ginástica rítmica. Mais uma vez, Feliz Natal, boas festas para todos. Nos encontramos segunda-feira, às 8 da noite, aqui mesmo no Instagram, para a gente poder então falar mais um pouquinho sobre a ginástica rítmica. Tchau, tchau!